Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus, sempre nosso Mestre. Jesus que está sempre presente, que ouve as nossas preces e as atende. Quando feita com coração, quando feita com amor, sempre acontecerá o melhor. E agradecemos sempre a Jesus porque nos orienta quanto a tudo. Precisamos compreender. Normalmente nós olhamos as coisas e queremos que aconteçam conforme as coisas da terra. Nem sempre é assim. Às vezes coincide, mas as coisas acontecem conforme o Pai determinou. Então, que aprendamos a compreender esses ensinamentos tão belos e praticá-los, para que sejamos cada vez mais felizes, mas que também possamos fazer os outros felizes, dar a eles aquilo de bom que cada um de nós tem no seu coração. E aí seremos todos felizes. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos. Quem está aí? Aloê, tudo bem, Aloê? Luci, Jairo, tudo bem, Jairo? Bom, vamos ao tema da noite, né? Baixar um pouquinho aqui para não atrapalhar muito vocês. O tema da noite: humildade e orgulho. É tudo aquilo que a gente tem, né? Não vou dizer qual. A gente tem um pouquinho mais de humildade, um pouquinho mais de orgulho, mas temos, né? Estamos num processo evolutivo, sabemos disso. Buscando diminuir os defeitos, os equívocos, a maldade, o apego e aumentando as qualidades. Isso que é importante, as verdadeiras alegrias, a paz. O orgulho dificulta a prática da verdadeira humildade. Quanto menos orgulho, mais humildade nós teremos. Portanto, durante certo tempo, convivem o orgulho e a humildade dentro de nós. Parece incoerente. Eu sou orgulhoso e sou humilde. Sim, né? Agora, não é necessário que se extirpe totalmente o orgulho para que surja a humildade, né? Aí eu só vou conseguir uma carga de humildade quando eu acabar com todo orgulho. Isso aí vai demandar tanto tempo, muito tempo, né? Então, como, para entendermos, é como alguém acometido de uma doença, onde a cura vem acontecendo progressivamente. Seria então a doença o orgulho e a cura a humildade. Então, a convivência de algum orgulho com alguma humildade podemos comparar ao período onde vemos a extinção progressiva de uma doença e a recuperação progressiva de uma saúde. Tudo ao mesmo tempo. E eu não vejo isso nenhuma falsidade quando diz: ele é humilde, mas olha, ele tem atitudes de orgulho. Ele está carregando os dois ainda, buscando sempre melhorar, né, a condição de humildade e diminuir a sua condição de orgulho. Então, se trata de um processo que nos pede trabalho interior, muito esforço, muita dedicação, né? Vamos a um trecho de Jesus, que ele diz assim: disse então Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as ter revelado aos simples e pequeninos. Nós sabemos que Jesus, asiático, ele tinha essa forma de se expressar, né? Uma alegoria, uma beleza, floreado, natural. Então nós temos que entender o que é que ele quis nos dizer. Então, parece estranho Jesus rendendo graças
ao Pai por haver revelado essas coisas aos simples e pequenos, que são os pobres de espírito, humildes, né? A pessoa carrega humildade, então vai dizer pobre de espírito. E ter ocultado aos doutos e prudentes, que seriam aparentemente os mais aptos, né, na aparência, a compreender aquilo que Jesus poderia estar dizendo. Então é preciso entender que simples e pequenos são os humildes, os que se humilham diante de Deus, né, e que não se consideram superiores aos outros. Em contrapartida, os doutos e prudentes. Quem são eles? Os orgulhosos, os envaidecidos do seu saber aqui da terra, do mundo, que se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual. Não, a gente percebe, tem gente que é assim mesmo, né? Eles se bastam, não precisa de uma força superior, não precisa do auxílio dos outros, eles se bastam. Isso quando ainda não recusam a existência dessa força superior, né? Deus. Entendam Deus como quiser, né? Eu, por exemplo, não consigo mais entender aquele Deus da forma como pintado nas capelas. Aquele Deus velhinho, apontando o dedo. Não, eu não consigo mais entender. Eu consigo entender Deus, uma força suprema, um conjunto de leis, né, que organizam todo o universo, essa força cósmica, aí eu entendo, né? Então, na antiguidade, chamados de doutos, eram os sábios, aqueles que tinham mais conhecimento que os outros, né? Deus lhe deixa, portanto, ou essa força suprema, deixa a eles que pesquisem as coisas da terra, as coisas da matéria, mas revela ao simples e ignorante as coisas do céu. Não que ele revele, é que o simples, aquele que carrega a simplicidade, é aquele que está sempre mais sensível, procurando compreender as coisas, olhando para o céu, vendo as estrelas, aqueles que são muito mais, né, coração, enquanto os sábios, eles estão presos às doutrinas deles, às coisas deles, aos números, aos interesses. Então, é assim que acontece naturalmente. Vamos lembrar que o Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão do Monte, né, proferido por Jesus, nos deixou as bases morais da sua doutrina. Bem-aventurados, por exemplo, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito não significa que não sejam dotados de inteligência, de sabedoria, significa os humildes, né? E diz que eles terão o reino dos céus. Vamos explicar um pouquinho, rapidamente, o que é reino dos céus. Muitos imaginam os céus da forma como nós aprendemos no passado, né? Vidas anteriores, encarnações anteriores, ou mesmo nessa caminhada no passado, quando éramos pequenos, nossa família inserida num determinado segmento religioso, entendíamos o céu como um local demarcado, né? Que não é assim. O reino dos céus, para nós, está orientado, a doutrina espírita nos deixa com muita clareza. Reino dos céus é quando eu estou em paz, estou bem comigo mesmo, estou equilibrado, estou servindo o irmão, estou buscando uma compreensão maior, estou no reino dos céus. Mas é um estar que podemos deixar. Sair desse reino dos céus e entrarmos num outro reino não feliz, em razão daquilo que carregamos ainda não tão bom dentro de nós. O orgulho, por exemplo. Eu saio de uma condição de paz, de alegria, de repente eu desembarco numa situação de dor, perdido. Por quê? Porque eu deixei aquilo que não está bem em mim falar mais alto. E de repente, opa, o que eu estou fazendo aqui embaixo? Quero voltar para lá. E volto.
melhoro o meu pensamento, a minha forma de agir, vou deixando as coisas ruins de lado, vou colocando as coisas melhores, me dedico a um trabalho digno, um atendimento a alguém que está necessitado, e de repente eu me sinto bem de novo. Estou de volta no reino dos céus. Aquele que é orgulhoso ao extremo, ele não está preocupado em reino dos céus. O pseudo reino dos céus para ele é a riqueza, né? É o orgulho. Ele está bem, estou bem. Não. Então é muito mais fácil o humilde encontrar esse reino dos céus e procurar ficar mais tempo no reino dos céus. Mas mesmo ele vai cair, é natural. A nossa vida, o nosso dia a dia é um tal de subir e descer, subir e descer. Então o objetivo hoje é ficarmos mais tempo no reino dos céus, né? Então esse é o reino dos céus. Aos olhos do mundo, os homens de saber, os homens de espírito, os que aparecem mais, se destacam frente aos outros, esses são entendidos como fortes, aqueles que podem tudo, né? E eles mesmos formam, essas pessoas mesmas, né? Formam geralmente tão alto conceito de si mesmos e da sua pseudo-superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de merecer a atenção deles. E quem busca um entendimento dessas coisas são até criticados por eles, alvos de chacota, né? Então, concentrando essas pessoas sobre si mesmos, os seus olhares, eles não podem elevar o seu olhar a Deus, né? Observar a natureza, observar essa força, a beleza do infinito, né? Então, julgando-se superiores a tudo, são levados a negar aquilo que, estando acima deles, os deixaria lá embaixo, né? Por isso que essas pessoas fazem negar uma divindade, né? E consideram então, sem apelação, essas pessoas, as suas sentenças irracionais que proferem como total. Não existe Deus, é bobagem, isso é bobagem. Então Jesus disse: o reino dos céus é dos simples, porque ninguém entra nele sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito, né? Os orgulhosos não encontram a paz verdadeira, a alegria verdadeira, o serviço em favor do próximo, não. Então, alguém sem melhor condição intelectual, financeira, pode ser, né? Sem destaque, mas possuidor das qualidades que é a simplicidade do coração, a humildade de espírito, esse será preferido, porque naturalmente ele vai encontrar essa paz. Enquanto que o sábio, né, o orgulhoso, não necessariamente todos os sábios são orgulhosos, não é isso não. Mas olhando aos olhos do mundo e nessa explicação de Jesus, o sábio ou o orgulhoso, que aos olhos do mundo, esse crê mais em si do que nas coisas divinas. Esses ficam de lado dessa paz que o outro encontrou. Jesus sempre coloca a humildade na categoria das virtudes que mais aproxima o homem dessa força superior, que é Deus. Em contrapartida, o orgulho. O orgulho é o vício que mais afasta o homem dessa força superior que nós entendemos como Deus. Isso porque a humildade é um ato de submissão a Deus e o orgulho é de desprezo para com Ele. Vamos então acompanhar duas historinhas lá da época de Jesus que mostram a dureza dos corações que vivem iludidos pelo poder, pelos bens materiais, pelo status, pela sua condição de conhecer, de influenciar as pessoas, vivem iludidos e, em razão disso, não encontram a paz
que poderia encontrar. A primeira delas vai falar sobre o mármore do sentimento e o cinzel da boa vontade. Né? O mármore, que é utilizado para fazer uma estátua, e o cinzel, que é a ferramenta que o artista consegue modelar aquela pedra bruta e fazer ali uma obra de arte maravilhosa. Então essa história narra um diálogo entre Jesus e um sacerdote, Hanã, há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. Então vamos ver de um lado o sacerdote Hanã, aquele que aos olhos do mundo detinha o saber, o espírito, aqueles que aparecem mais, que se destacam frente aos outros, que são entendidos pelo povo, ou seja, aos olhos do mundo, como os fortes, os bem-sucedidos, os que podem tudo. Contudo, era um Hanã com incrível orgulho. Vão ver ao longo da história. Um sentimento de superioridade, de prepotência, de insensibilidade. E do outro lado, Jesus. Uma humildade divinal, uma boa vontade infinita, um amor sem tamanho. Então, vamos à história. Prestem bem atenção nessa história que é muito bonita. Diz assim: conta-se que nos primeiros dias do ano 30, Jesus ia iniciar a distribuição do Evangelho a partir dali, dos anos 30. Após algum tempo de meditação profunda no deserto da Judéia, vamos lembrar que ele ficou, está narrado nos Evangelhos, ele teria ficado 40 dias no Monte das Tentações, que nós entendemos mais como o Monte das Meditações. Era Jesus se afastando do burburinho para pensar sobre a sua tarefa. Então, Jesus foi visto, depois desse período, em Jerusalém, próximo ao templo. Sentado como um peregrino, o Rabi é o mestre, foi notado por um grupo de sacerdotes que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns desses sacerdotes se afastaram, porém o sacerdote Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e disse com orgulho: Galileu. O Galileu se destacava pela forma como ele tinha, sobretudo, os cabelos, repartidos ao meio e caído nas laterais. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Jesus com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com ironia, E que pensa seja isso? Olha o olhar de superioridade, o gesto de superioridade do sacerdote. Esse reino é obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina? Em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuou com várias observações irônicas. Tu te propões a realizar uma obra divina? Por acaso já viste alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Estava depreciando Jesus e aqueles que pudessem acompanhar Jesus. Sacerdote, replicou Jesus com uma energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o mármore do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Olha o que Jesus falou. Não tem nenhum mármore mais puro e formoso do que o sentimento da pessoa. E nenhum cinzel, nenhuma ferramenta superior à da boa vontade.
O sacerdote ainda se debateu entre um e outro aporte vaidoso, porém acabou se retirando irritado, esbravejando. O momento passou. O sacerdote passou. A lição, no entanto, permaneceu imortalizada. Jesus deixava claro, desde as primeiras pregações, qual era o reino que desejava construir. Era ele, Jesus, o escultor experiente, que se sujeitara a nascer entre nós, os aprendizes das mãos, disposto a nos mostrar o caminho para melhorarmos as nossas próprias almas, nossas obras maiores. Ele era o professor e, ao mesmo tempo, a bela estátua esculpida, tornada perfeita através das eras, através da lei do progresso de longa data. O sentimento do homem, o sentimento que era o mármore, ainda era o bloco bruto, mármore bruto, duro, aguardando o melhor cinzel, que era o da boa vontade, despertar em nós, para começar a lhe revelar a bela imagem que carrega em seu interior. Esse instrumento, cinzel, seria a boa vontade, que o mestre usaria para esculpir e nos mostraria como utilizar essa poderosa ferramenta para o nosso próprio aprimoramento. Dentro da boa vontade está o trabalho, a dedicação, a persistência, o tempo. Tornar formosa a alma é ofício não apenas de uma vida. Nossa alma se torna formosa ao longo de inúmeras encarnações, não sabemos quantas, e depende da forma como nós vamos nos dedicando ao longo do tempo. Temos, então, o mármore do sentimento, que é o sentir, e o cinzel da boa vontade, que é o fazer. Os dois, né? Sentir e fazer. Nós temos uma segunda historinha. Essa segunda história que nos mostra também que é tão difícil quando nós temos o orgulho tão forte dentro de nós, que não permite que a gente avance como deveria avançar. Esse orgulho está nos levando a coisas daqui da terra, né? É o status, é o poder, é o dinheiro, tudo isso que acaba nos tirando o foco que deveria ser o principal, que seriam as coisas da alma. Porque uma hora nós estaremos indo embora. E nós vamos levar o quê? Olha, ele foi embora. Nossa, ele era o diretor da empresa. Era, não é mais. Já acabou. Foi e está em situação de igualdade com os outros que estão lá. Porque não se leva o status, não se leva o poder, não se leva os recursos, né? Muito embora necessários para a caminhada, às vezes, aqui na Terra, mas tudo isso fica. Nós levamos aquilo que está aqui. Os tesouros que estão aqui dentro, a simplicidade, a humildade, a dedicação, o amor, o serviço ao próximo, isso é o que nós levamos. Por quê? Porque faz parte de nós, né? Nós vamos a uma segunda historinha. Fala sobre um candidato, que ele queria seguir Jesus. Então era um candidato intelectual. O rapazinho sabia tudo. Era inteligente, tinha projeção, conhecia as coisas. Então, esse diálogo é entre Jesus e esse jovem que queria segui-lo, né? Também acontecido em Jerusalém, logo após o diálogo de Jesus com o sacerdote Hanã, que nós acabamos de comentar. Então, nesse diálogo, nós vamos ver, de um lado, um jovem, que aos olhos do mundo, detinha todo o saber e espírito. O rapazinho era bom, conhecia tudo. Aqueles que aparecem mais aos olhos do mundo, né? Se destacam frente aos outros, têm necessidade de se destacar, que são entendidos pelo povo
como os fortes, os bem-sucedidos, aqueles que podem tudo. Contudo, ele era um rapaz que é exemplo daquele jovem rico, não sei se vão se recordar, né? Que chega até Jesus e diz que queria seguir Jesus, e Jesus diz: bom, você quer me seguir, quer achar o reino dos céus? Veja aí os mandamentos, segue os mandamentos, obedece os mandamentos. Recordam-se disso? E quando ele percebeu, no final, que Jesus diz: olha, pega o que você tem, vende e dá aos pobres e me segue. E aí, não dava, né? Mas Jesus não queria que ele vendesse, não. Queria que ele se desfizesse do apego violento que ele tinha. Então, esse rapaz agora, o jovem intelectual, era um rapaz que é exemplo daquele jovem rico, não tinha a boa vontade necessária para seguir Jesus, porque o resto atrapalhava, né? Ele precisava encontrar aqui o reino dos céus, mas ele vivia no reino das coisas, né? Os seus interesses eram muito distintos daqueles que Jesus iria ensinar ao longo dos 3 anos. Em contrapartida, Jesus era humildade, era a boa vontade infinita, um amor que não tinha como medir. Então, a história, vamos ver, tentar estar presente na história para a gente sentir a diferença, né? Então, conta-se que Jesus, depois de infrutíferos desentendimentos com os doutores da lei em Jerusalém, acerca dos serviços da Boa Nova, provavelmente um desses seria Hanã, que vem conversar com Jesus e Jesus explica de uma forma tão bonita e Hanã não entendeu nada, né? Ele foi procurado então, Jesus, logo em seguida, por um candidato ao novo reino. Eu quero seguir, eu quero achar esse reino, que se caracterizava, esse reino, por profunda capacidade intelectual na visão dele. Esse reino precisa de uma pessoa que realmente conhece. Recebeu o rapazinho o mestre. O mestre recebeu, o rapazinho veio e, em seguida, as interpelações do futuro aprendiz, ele queria saber tudo. Passou então Jesus a explicar os objetivos do empreendimento. Vou distribuir aqui o reino dos céus. Então, deixa eu falar um pouquinho. O Evangelho seria, na explicação então de Jesus, a luz das nações e consolidar-se-ia à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Jesus foi claro. Continuou: ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem. Foi claro. O perdão infinito com a infinita esperança. A paternidade celeste resplandeceria para todos, Jesus falava. Judeus e gentios. Gentios era não judeu, né? Então, os judeus e os não judeus converter-se-iam em irmãos, filhos do mesmo pai. Tudo extremamente claro, dúvida nenhuma. O candidato inteligente, o rapazinho, contudo, né, preso aos entendimentos da antiga lei, judeu, preso àquelas leis de Moisés, firme, fixando no Senhor os olhos arguciosos, ele começa a indagar, mas com a visão dele, né, da intelectualidade que detinha, das leis mosaicas, tudo aquilo. E aí ele pergunta: a que escola filosófica obedecerá esse seu movimento, essa busca do reino de Deus? Jesus responde: a escola do céu. Respondeu de uma forma simples. Outras perguntas choveram, improvisadas. Então vamos ver sempre a pergunta que o rapazinho faz e a resposta de Jesus. Ele diz assim, a primeira pergunta: quem nos presidirá a organização? Ou seja, quem será o chefe? Nosso Pai Celestial, responde Jesus. Em que base
aceitará a dominação política dos romanos? Porque os romanos dominavam aquilo. Em que base será aceita essa dominação? Nas do respeito e do auxílio mútuo. Ficou difícil para o rapazinho entender. Outra pergunta. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio, Sinédrio era o colégio de sacerdotes, né? Que não aceitavam novas ideias, né? Uma forma diferente de entender as orientações de Deus. Então, na hipótese de não sermos ou de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como proceder? Ele estava preocupado com retaliações, incompreensões, e Jesus responde: desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Não era o que o rapazinho esperava ouvir, né? Outra pergunta do rapazinho. Qual o direito que competirá aos adeptos dessa revelação nova? Ou seja, que regalias teremos? Qual o direito nosso? Ele já queria seguir. Jesus responde: o direito de servir sem exigência. O rapaz arregalou os olhos, aflitos, não estava entendendo, aquilo não era racional para ele, mas prosseguiu indagando. Em que consistirá, desse modo, o salário do discípulo? Quanto ganharemos? Em outras palavras, Jesus diz: a alegria de praticar a bondade. Nova pergunta. Estaremos arregimentando ou arregimentados num grande partido, num grande grupo, numa grande coletividade? Estaremos juntos disso? Formaremos então um grupo influente, poderoso? A resposta de Jesus é: seremos em todos os lugares uma assembleia de trabalhadores atenta à vontade divina. Difícil para o rapazinho entender. E o programa? Ou seja, qual é o roteiro que seguiremos? O roteiro está pronto? Jesus responde: o programa? Ele permanecerá nos ensinamentos novos de amor, de trabalho, de esperança, de concórdia, de perdão. Outra pergunta. Onde a voz imediata de comando? Ou seja, quem vai comandar tudo isso? É uma visão bem material, bem terra, né? Jesus diz: a voz de comando está na consciência. Ninguém precisa mandar ninguém fazer nada. A sua consciência que ditará. E os cofres mantenedores do movimento? Onde estarão os recursos? E Jesus diz: situar-se-ão em nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Quem estará ao nosso lado de imediato? Quem serão os nossos companheiros? Jesus diz: bom, acima de tudo, o Pai. E na estrada comum, as nossas próprias forças. Quem reterá melhor posição nesse ministério, nesse trabalho? Ele pensava em destaque, né? Quem reterá a melhor posição? Hierarquia. Desculpa a gripe. Quem reterá essa melhor posição? Jesus diz: aquele que mais servir. Não tinha regalia nenhuma, tinha que trabalhar. O candidato coçou a cabeça, francamente desorientado. Jesus era orientação divina, mas ele estava desorientado, né? Ele não estava entendendo, não estava compreendendo nada. E continuou logo em seguida: que objetivo fundamental será o nosso nessa empreitada, né? Qual a finalidade desse movimento? Jesus respondeu sem se irritar, né?
O objetivo é um mundo regenerado, enobrecido, feliz. É esse mundo que nós sabemos dentro da doutrina espírita, que nós estamos nessa fase, já estamos, século XXI, um mundo de regeneração, onde estamos nessa transição, saindo de uma condição de expiação e provas, onde o mal ainda prepondera, mas que tantos irmãos na Terra, tantas pessoas na Terra, buscando um entendimento maior, um trabalho digno, uma orientação melhor para a sua família, para os seus amigos, buscando alguma coisa que realmente, faça esse mundo modificar. Ele vai se tornar um mundo feliz. Por quê? E aqueles que ainda não acharam o caminho? Bom, existe um instrumento. É o reencarne e desencarne, as idas e vindas. Nessa fase, nessa transição, aqueles irmãos que ainda não encontraram o melhor caminho, desencarnando, lá na espiritualidade, é como alunos que não terão a oportunidade de voltar a ser matriculados na mesma escola Terra. Serão encaminhados a outra, que está aí surgindo numa condição mais primitiva. Aqueles que estão melhores, aqueles que se dedicaram mais, serão rematriculados nessa escola, um mundo de regeneração. Por isso que ele perguntou, qual é o objetivo fundamental, desse movimento? O objetivo fundamental, responde Jesus, é um mundo regenerado, um mundo enobrecido, um mundo feliz, que se olharmos com os olhos do mundo, vamos ver um mundo que parece cada vez mais violento, o mal prosperando. São poucas as pessoas frente à população da Terra, poucas, que fazem esse estardalhaço, essa violência. Pare bem, examine. O maior número de pessoas que você conhece do seu relacionamento são pessoas de paz, pessoas que se preocupam com o trabalho, cuidar da família, de ter amizades sinceras, ter seus equívocos. Tem, todos temos. Então, a grande maioria está buscando, de uma maneira sincera, nessas idas e vindas. Daqui a pouco, aqueles que são mais violentos, aqueles que estão mais apegados às coisas da matéria, não serão rematriculados. Mas a grande maioria que você conhece, as pessoas boas, tem toda a condição de ser trazidas de volta, sim. Então, Jesus falava, um mundo regenerado, enobrecido, feliz. Mas aquele rapazinho, com a visão só da matéria, ele pergunta, e quanto tempo gastará para conseguir isso? A resposta de Jesus, o tempo necessário. Porque o tempo, quem dita o tempo que levará para a modificação, é cada um de nós. A nossa boa vontade, o cinzel, da história anterior, o cinzel para mexer ali no mármore. Se eu deixo o cinzel parado num canto, enferrujado, não vai mudar nada. Vamos continuar sendo blocos brutos de pedra. Não modificaremos. Então Jesus responde, quanto tempo? O tempo necessário. Por quê? Porque não estava nas mãos de Jesus. O tempo para mudar está nas nossas mãos. E ele pergunta ao rapazinho novamente, não tinha entendido, de quantos companheiros seguros dispomos para iniciar a obra? Pensava em números. Quantos já temos aí garantidos? Jesus diz, dos que puderem compreender-nos e quiserem nos ajudar. Mas nova pergunta veio. Mas não teremos recursos de constranger
os seguidores, a colaboração ativa. Vamos constranger as pessoas, vamos convencer à força ou com interesses. A resposta de Jesus é: no reino divino não há violência, ninguém constrange ninguém. Temos a liberdade de escolher ou não escolher, né? Aí o rapazinho, nova pergunta: quantos filósofos, sacerdotes, políticos nos acompanharão? Ele pensava em se associar aos poderosos, aos influentes. A resposta de Jesus é: em nosso apostolado, a condição transitória, né? O título que temos, aquilo que ocupamos, não interessa. E a qualidade permanece acima dos números. Então tem que ser alguém sincero. Não adianta ter 1000 que não tenham essa vontade, essa boa vontade. O rapazinho pergunta: a missão abrangerá quantos países? E a resposta de Jesus é: todas as nações. Fará diferença esse movimento entre os senhores e os escravos? Pergunta o rapaz. Distinção entre as pessoas. E a resposta: todos os homens são filhos de Deus. Em que local se levantam as construções de começo? Aqui em Jerusalém? Se iniciará aqui em Jerusalém? Jesus responde: no coração dos aprendizes. E os livros de apontamento estão prontos? Sim, responde Jesus. Quais são esses livros? Ele diz: as nossas vidas. O talentoso rapaz, continuou a indagar. Outras perguntas vieram, mas Jesus silenciou, sorridente e calmo. Após longa série de interrogativas, sem respostas de Jesus, porque não adiantava, o afoito rapaz inquiriu ansioso: Senhor, por que não me esclareces? Jesus afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou: busca-me quando estiveres disposto a cooperar. Por enquanto ainda não. E assim dizendo, Jesus abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos, humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega, do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e servir por amor, sem perguntar. E aí nós vemos Jesus, após esses 2 episódios lá em Jerusalém, o primeiro com Hanã, aquele orgulhoso, sacerdote orgulhoso, e depois com o rapaz, candidato intelectual, mas também sem a vontade, nós vamos ver que Jesus se dirige a Cafarnaum, da Galileia, às margens do mar da Galileia, e convida os 12 discípulos, homens rudes, que atuavam na pesca, no campo, no trabalho bruto, árduo. Eles haviam nascido e vivido dentro dos ensinamentos da velha lei de Moisés, em que pese a forma irônica de Hanã, ao se reportar aos futuros seguidores como fragmentos de lama. Todos eles, ao convite do mestre, se apresentaram simplesmente como blocos brutos de mármore, que se deixaram ser modelados pelo cincel da boa vontade. Eles se sentiam, os ensinamentos de Jesus e trabalhavam para colocá-los em prática. Os 12 tinham dificuldade, sim, para assimilar aquele ensinamento. Eles viveram plenamente aquilo que o mestre lhes ensinava. Era difícil para eles, que encontraram dentro de si, todos eles, enormes confrontos
entre aquilo que esperavam fazer e aquilo que realmente ainda faziam. Encontraram momentos de tristeza, chateados. Puxa, Jesus fala como deveria ser para encontrar o reino dos céus, mas encontram dificuldades. Contudo, usavam dentro de suas condições o cinzel da boa vontade. E a modelação que faziam em busca da estátua perfeita, que acontecia de forma vagarosa, mas ininterrupta. Tinham grandes dúvidas, mas uma enorme boa vontade. Tanto é verdade que, à exceção de João, todos os demais foram executados na distribuição da Boa Nova. João permaneceu muitos anos trabalhando pela Boa Nova. Então aí nós vemos o mármore que Jesus encontrou, não fragmentos de lama, né? Encontrou mármores brutos que precisavam ser modelados através do cinzel da boa vontade. Isso é que precisamos ter em nós, essa preocupação. Somos mármores. Como estamos? Brutos. Usemos a boa vontade, esse cinzel, que vai modelando aí a beleza das reencarnações, que modelando a cada nova caminhada, a cada novo dia, a cada novo instante, a cada nova reencarnação, vamos nos transformando daquela pedra bruta de mármore numa estátua que chegará bem adiante, mas chegará a se apresentar como uma bela obra de arte. Depende da boa vontade. Combinado? Vamos então, encerrando com a prece. Todo trabalho começa e termina com uma prece. Então, quem puder fechar os olhos. Jesus, te agradecemos. Te agradecemos pela orientação que você nos deixou há 2000 anos. Orientação que vai muito além daquilo que se encontra nos evangelhos tradicionais que constam do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. São ensinamentos que vieram através da mediunidade. Ensinamentos como esses que falamos hoje, que a mediunidade trouxe, e nesse caso aqui os dois, através do querido Chico Xavier. Ensinamentos que falam exatamente a língua de Jesus. É Ele nos ensinando frutos bons que mostram a qualidade da árvore. Prestemos atenção em tudo isso e que tenhamos o cuidado de todas as orientações que surgirem à nossa frente, que vêm através de livros, de palestras, de tudo, do dia a dia, que tenhamos o cuidado de passar pelo crivo para vermos se realmente são ensinamentos confiáveis, que vieram da espiritualidade dirigida por Jesus. Os bons frutos, mostrando que a árvore é boa. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Vamos ver aqui Paulo Sérgio, seu Laércio, grande abraço, seu Laércio. Camila, tudo bem, Camila? Grande abraço, tudo de bom, Camila. Quem mais? Mazi Titânia, é isso? Mazi Titânia, Vera, tudo bom, Vera? Geuci, Vanessa, tem mais gente aqui, Lucinete, Bete, Maria Aparecida Barbosa, ei, quanta gente, muito, Judite, tudo bom, Judite? P. Frias, Bete, tem tanta gente aí, Bete Casaledi, Michel, Landinha, tudo bom, Landinha? Todos, Alceia, tudo bom, Alceia? Paulo também, né? Tá aí também. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela paciência.
por nos acompanhar e semana que vem esperamos estar novamente juntos. Muito obrigado, pessoal. Fiquemos todos na paz de Jesus. Tchau, pessoal. Até semana que vem, hein?